Você já parou para pensar por que o Sermão do Monte é considerado um dos momentos mais impactantes na história da humanidade? E se eu te disser que essas palavras foram proferidas há cerca de 2000 anos, ainda têm o poder de transformar completamente a maneira como vivemos hoje? Bem-vindo ao meu canal, A Árvore da Vida, onde exploramos os grandes temas da Bíblia para aplicá-los em nossa vida diária. Aqui você encontra estudos profundos, reflexões práticas e inspirações para fortalecer sua fé. Este vídeo mergulha no Sermão do Monte, um chamado transformador que continua a ecoar no coração da humanidade. O Sermão do Monte, um chamado transformador no coração da Judéia. Imagine por um momento o cenário. Estamos na região da Galileia, no início do século I depois de Cristo, sob o domínio do Império Romano. Jerusalém, a cidade sagrada dos judeus, é uma mistura de fervor religioso e tensão política. Os romanos controlavam a região com mão de ferro, impondo impostos pesados e mantendo seu poder através de guarnições militares. Enquanto isso, o povo judeu vive em meio a uma profunda crise espiritual e social. Os líderes religiosos da época, fariseus, saduceus e escribas, tentam manter as tradições judaicas vivas, mas muitas vezes suas práticas são vazias e legalistas. Eles enfatizam a obediência externa à lei mosaica, mas negligenciam o coração da mensagem divina. O povo, por sua vez, está cansado da opressão romana, cansado das desigualdades sociais e cansado de esperar pelo Messias prometido. Nesse contexto turbulento, surge Jesus de Nazaré. Ele não é apenas mais um rabino ou pregador. Ele é alguém completamente diferente. Suas palavras têm autoridade, e seus milagres confirmam que ele é alguém enviado por Deus. Em um dia específico, Jesus subiu um monte cercado por uma multidão curiosa. Ali, ele começou a ensinar algo que mudaria para sempre a maneira como entendemos Deus, o ser humano e o mundo. As bem-aventuranças. A revolução começa no coração. Jesus começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essas palavras são estranhas aos ouvidos daquele povo. Como podem os pobres, os fracos, os perseguidos serem felizes? Na cultura da época e até hoje, a felicidade era associada ao poder, à riqueza e ao status. Mas Jesus inverte tudo isso. Ele fala sobre os mansos, os misericordiosos, os pacificadores. Ele declara bem-aventurados aqueles que choram, aqueles que têm fome e sede de justiça, e até mesmo aqueles que são perseguidos por causa dele. Essas declarações não são meras sugestões morais. Elas revelam o coração do reino de Deus. É um chamado para viver de forma contra a cultura, buscando valores eternos em vez de recompensas temporárias. Aqui, Jesus está dizendo algo profundo. A verdadeira felicidade não vem das aparências externas, mas da transformação interna realizada pelo Espírito Santo. Como disse Agostinho séculos depois, nosso coração está inquieto até descansar em ti. As bem-aventuranças apontam para essa paz interior que só pode ser encontrada em Deus. Depois das bem-aventuranças, Jesus mergulhou em ensinos práticos. Ele aborda temas como ira, adultério, juramentos, vingança e amor aos inimigos. Aqui, ele não apenas interpreta a lei, mas eleva-a a um nível superior. Por exemplo, quando ele diz: qualquer que se irar contra seu irmão será réu do juízo. Ele está mostrando que a justiça de Deus vai além dos atos externos e alcança o coração humano. Esses ensinos são revolucionários. No contexto da época, os fariseus se orgulhavam de sua observância rigorosa da lei, mas Jesus revelou que a verdadeira justiça não está nas aparências, mas nas motivações. Ele chama seus seguidores a amarem seus inimigos, a orarem pelos que os perseguem e a praticarem boas obras sem ostentação. Isso contrasta radicalmente com o comportamento egoísta e vingativo que era comum tanto entre os judeus quanto entre os romanos.
Um dos momentos mais impactantes é quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Não é apenas uma oração, mas um modelo de como devemos nos relacionar com Deus. Ele nos lembra que somos dependentes de Deus para todas as coisas, desde o pão diário até o perdão dos pecados. Esta oração reflete o coração de um povo que confia plenamente no cuidado providencial de Deus. No final do Sermão do Monte, Jesus apresenta escolhas claras. Ele fala sobre 2 caminhos, o largo e o estreito, e 2 árvores, a boa e a má. Ele avisou contra a falsa segurança de uma fé superficial. Não basta ouvir suas palavras, é necessário colocá-las na prática. A parábola da casa construída sobre a rocha ilustra isso de forma vívida. Aqueles que constroem sua vida sobre a palavra de Deus serão firmes, mesmo diante das tempestades da vida. Essas advertências são especialmente relevantes para nós hoje. Vivemos em um mundo cheio de distrações e falsas promessas. Muitos buscam felicidade em riquezas, status ou prazeres momentâneos, mas essas coisas nunca são satisfeitas completamente. O Sermão do Monte nos convida a buscar algo maior, um relacionamento autêntico com Deus e uma vida fundamentada em seus princípios. Por que isso é importante hoje? Agora imagine você ali, naquela multidão, ouvindo Jesus falar. Suas palavras ressoam profundamente, porque elas tocam questões universais. Quem sou eu? Qual é o propósito da minha vida? Como posso encontrar paz e significado? O Sermão do Monte continua sendo relevante porque desafia nossos valores modernos. Em um mundo marcado pelo individualismo, consumismo e polarização, ele oferece uma alternativa radical. Uma vida centrada em Deus, guiada pelo amor, humildade e justiça. Ele nos lembra que nossa identidade não está nas situações terrenas, mas na promessa eterna de pertencer ao reino de Deus. Como escreveu Dietrich Bonhoeffer, quando Cristo chama alguém, ele o convida a vir e morrer. O Sermão do Monte é um convite para morrer para nós mesmos, nossos desejos egoístas, nossas ambições mundanas, e viver para Cristo. É um chamado para sermos sal e luz neste mundo, refletindo o caráter de Deus em tudo o que fazemos. Ao descer do monte, Jesus deixou para trás não apenas um discurso alternativo, mas uma nova maneira de viver. O Sermão do Monte não é apenas um conjunto de regras ou princípios éticos. É uma revelação do coração de Deus e do propósito do reino. Ele confronta tanto os sistemas políticos injustos, quanto as práticas religiosas vazias, oferecendo uma nova perspectiva de vida baseada no amor, na graça e na verdade. Hoje, esse sermão continua a desafiar crentes e não crentes a refletirem sobre o que realmente significa seguir a Cristo. Que possamos, como ouvintes deste sermão, não apenas admirá-lo, mas vivê-lo em nosso dia a dia. Que sejam pessoas cujas vidas reflitam as bem-aventuranças, cujos corações estejam firmados na rocha da palavra de Deus e cujo testemunho brilhe como luz em um mundo que tanto precisa de esperança. Que este texto inspire você a buscar uma vida transformada pelo poder do Evangelho, vivendo como cidadãos do Reino de Deus. Se este estudo sobre o Sermão do Monte tocou o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão edificar sua fé e transformar sua vida. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe também sua opinião nos comentários. Qual parte do Sermão do Monte mais impacta sua vida? Fiquem com Deus e até a próxima.